Oi pessoal, aqui é a Giovana Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos, trazendo novidades não só sobre Portugal, como também como o mercado imobiliário aqui no país. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que é quando você, inquilino, decide deixar o imóvel, né? Como são as regras para você deixar o imóvel, o que você precisa fazer, como fazer, quando fazer. Então esse vídeo hoje é justamente para isso e logo depois da vinheta. Então bora lá! Então pessoal, falando hoje sobre a questão do arrendamento, tá? Especificamente sobre o artigo 1098, que vocês vão ver referenciando ele aqui como 1098, eu falo em dezenas, é uma mania que eu tenho. Então o artigo 1098, 1098, ele fala sobre o direito do inquilino sair do imóvel, ou no término do contrato, ou antecipando o término do contrato, tá legal? O artigo 1098, ele tem 6 parágrafos, eu vou falar sobre esses 6 parágrafos aqui, e ele também está embasado no novo regime do arrendamento urbano, que a gente chama de NHAU de 2006. Então são duas regras, dois pilares, né, do Código Civil e do regime de arrendamento que dão diretrizes para que os contratos possam ser feitos da forma mais idônea possível, que não tenha favorecimento nem ao proprietário nem ao inquilino, né, que seja mais ali igualitário. Nesses 6 artigos, como eu disse, eles são para defender o inquilino, no caso, né, criar mecanismo que de uma certa forma também vai proteger o proprietário, porque vai ter avisos e tal, mas que o foco é pensando no inquilino em si. O contrário do artigo 1097, que fala sobre o proprietário do imóvel, tá bom? Sobre o parágrafo 1, tempo para você poder sair do imóvel, né? O tempo para você sair dele. Nos contratos pode estar explícito isso, com a cláusula lá falando, ou pode não estar escrito isso no contrato, tá? O que não está escrito, isso como via de regra, né, como regra geral, isso vai valer o que está na lei, tá bom? Então o parágrafo 1º do artigo 1098, ele trata justamente a questão do tempo de aviso que o inquilino tem que dar ao proprietário ao querer deixar o imóvel, gente. E para contratos acima de 6 anos, o inquilino tem que mandar uma carta para o proprietário com um aviso de 120 dias de antecedência. Então, faltando 120 dias para terminar o contrato, ele tem que mandar uma cartinha para o proprietário falando que não quer que o contrato seja renovado, que ele vai deixar o imóvel e tudo mais. Se for um contrato de 1 ano, esse prazo cai para 90 dias. Se for 6 meses, cai para 60 dias. E se for um contrato inferior a 6 meses, o prazo então cai para 1/3 de contrato já cumprido, tá legal? Isso é o que determina a lei. O proprietário, porém, pode colocar uma cláusula ali que basta 30 dias de antecedência de aviso e tá tudo bem. Uma informação importante, esse aviso é uma carta registrada via Correios, tá? O que não impede, numa boa relação, você fazer uma ligação para o proprietário ou mandar um e-mail para o proprietário, né? Vai depender de como é a relação entre as partes, legal? O parágrafo 2 dessa lei, ele fala sobre tudo o que foi conversado no parágrafo 1 é válido tanto para o término do contrato, como também as suas renovações. Ou seja, não é porque a lei falava que para o término do contrato tem essas regras, que depois das renovações você fala, não, mas já são renovações, já não são mais aquele contrato inicial. Então a regra mudou. Não, não mudou. O parágrafo 2 do artigo 1098, ele fala que as regras do parágrafo 1 se aplicam justamente no contrato inicial ou em suas renovações. Beleza? No parágrafo 3, a gente tem aqui uma questão muito importante, que é quando a pessoa decide desistir do contrato com ele ainda vigente, né? Ou seja, ainda não está próximo de terminar o contrato e mesmo assim a pessoa já quer sair dele.
Para essa questão, a gente tem duas datas de aviso prévio, tá? Para contratos acima de 1 ano e contratos abaixo de 1 ano. Então, no artigo 1º, no parágrafo 1, tinha a regra dos 6 anos, do 1 ano, dos 6 meses, né? E por aí vai. Já para você desistir do contrato, a regra é só acima de 1 ano e abaixo de 1 ano. E, porém, tem uma outra questão. Os contratos, eles têm um tempo mínimo de permanência, que é 1/3 do contrato. Ou seja, num contrato de 12 meses, né, 1 ano, você tem que ficar obrigatoriamente no imóvel pelo menos 4 meses. Se for um contrato de 2 anos, pelo menos 8 meses. E se for um contrato de 3 anos, pelo menos os 12 meses, né? Então, você tem que ficar 1 ano num contrato de 3, ficar 8 meses num contrato de 2 anos e 4 meses num contrato de 1 ano, tá? Mas e o tempo de aviso? Qual é então, Giovanni? O tempo de aviso são 120 dias para contratos acima de 1 ano e 60 dias para contratos abaixo de 1 ano, tá legal? Ou seja, num total, se for um contrato de 1 ano em diante, que é a maioria dos contratos aqui em Portugal, num contrato de 1 ano você tem que ficar no mínimo 8 meses, que são os 1/3 inicial, mais os 120 dias, que equivale a 4 meses. Então deu um total aqui de 8 meses. O que vale de regra sobre essa questão é que se você decide sair dentro desse período aqui do aviso, da carta, você já ficou os 4 meses, falta os 4 do aviso, né? Deu os 4 meses, de 1/3 você mandou a carta. Então agora você tem que cumprir mais 4. Para cada mês aqui que você não quiser ficar no imóvel, você tem que pagar o valor do aluguel por aquele tempo. Então você ficou o primeiro, mas ainda falta mais 3, então você tem que pagar esses 3. Você mandou a cartinha, ficou 2, ainda falta 2, você paga mais 2. Então você sempre tem que pagar o remanescente do tempo de comunicação, tá ok? O parágrafo 4 agora, né? O parágrafo 4 fala sobre contratos não renováveis. E aí vale de novo aquele lembrete. Se o contrato falar que ele é não renovado, ok. Se ele não fizer menção se ele é ou não renovado, automaticamente já sabe que ele é renovado, tá? Porque a lei deixa claro que todo contrato ele é renovável automaticamente. Então a gente só vai considerar que o contrato não é renovável se ele tivesse explícito. Então tem que estar escrito no contrato. Este contrato não é renovado em seu tempo e tudo mais. Então a gente sabe que ele não é renovado. E aí vem uma diferença. Se o contrato não é renovado, o prazo para avisar da saída são só 30 dias. Então se você tem um contrato que ele não é renovado, ele só tem 30 dias de aviso prévio, tá? Para você comunicar a saída. Parece ser uma coisa positiva para os inquilinos. Pô, eu não tenho que ficar então 4 meses ali mofando no imóvel, sendo que eu estou doido para sair. Podia ser só 30 dias. Só que num contrato que não é renovado, no ano seguinte, se você quiser renovar, porque ele não é renovado, é um contrato novo, o proprietário tem todo o direito de falar que o valor do aluguel agora se era 500, agora é 550, é 600, é 650, é 700. E num contrato renovável, não. O valor continua tendo só o ajuste da inflação. Então tem o ganho de você ter só 30 dias de aviso, mas ao refazer o contrato, o valor pode ser salgado, porque se o mercado estiver aquecido, ele pode subir o valor a bel prazer, porque nada prende ele naquele contrato. Tudo bem? No parágrafo 5 dessa lei, do artigo 1098, é sobre o calendário gregoriano. Perdão. Fala-se que todo o acordo das cartas registradas, os avisos, eles têm que cumprir o último mês do calendário gregoriano, o último dia ali. Então, se a gente está fazendo o processo hoje, ele vai obedecer somente ao fim do mês, porque ele vale o calendário normal que todo mundo aqui engloba, né? Não é o calendário chinês, por exemplo. É o calendário normal que a gente usa de uma forma geral, tá legal? O 6º e último parágrafo dessa lei, do artigo 1098, ele fala sobre o quê? Ele fala que em qualquer momento, se você por acaso desiste do contrato, todos os valores que estão ali a serem pagos devem ser quitados. É um artigo, é um parágrafo
que eu acho que nem deveria existir, nem precisaria existir, porque isso é muito lógico. Não estaria dentro da lei do arrendamento, mas está na lei geral da vida, né? Se você usou, você tem que pagar, né, gente? Então, perdão de novo, o parágrafo 6 fala justamente sobre isso. Todas as dívidas, ônus que você tiver junto ao proprietário, ele tem que ser quitado, tá? Há, porém, uma observaçãozinha que você só pode ser não cobrado, digamos assim, né? Você pode ser, não vou falar presenteado, mas ser o proprietário aceitar que você não pague se você tiver perdido o emprego, tá? E aí tem que ser comprovadamente e tudo mais, e mesmo assim também tem umas certas questões, não é só falar, eu perdi o emprego, fiquei desempregado, não é bem assim, tem toda uma questão para poder responder, e também em casos de invalidez, acidente com invalidez, ou morte de um dos cônjuges que eram responsáveis pelo arrendamento junto com o outro cônjuge, né? Então nesse tipo de situação, que é uma situação que ninguém quer, né, morte ou invalidez, você também tem esse direito de ter essa reserva de encerrar o contrato e tudo mais, porque, né, você não tem como mais pagar e tal, e aí o que estava em dívida também não pagar. Mas é praticamente a única opção nesse sentido. Toda e qualquer outra situação, as suas dívidas permanecem, não morrem até você encerrar. Tá legal? Gente, espero ter dado essa dica que é mega interessante para quem quer fazer processos aqui de arrendamento, quem está se ligando nas leis, entendendo, principalmente quem está tentando fazer arrendamentos diretamente com o proprietário, coisa que eu, Giovanni, não é porque eu tenho o projeto Chaves na mão, tenho a imobiliária, quem não conhece entra no site oliveiraimoveis.pt, somos uma imobiliária voltada para imigrantes, não é pensando nisso especificamente, mas é porque quando é um imigrante, principalmente imigrante, tentando arrendar diretamente com o proprietário, não tem nenhum imobiliário envolvido e tudo mais, há ali uma certa tendência, não vou dizer de todo mundo, claro, né? Mas há ali uma coisa que pode acontecer do proprietário querer aproveitar da pessoa, porque a pessoa não conhece as leis do país, não conhece nada, então colocar ali uma ou outra cláusula no contrato que favorece o proprietário e desfavorece o inquilino. Então é uma coisa para se ter atenção, né, um ponto ali a se verificar. Mas de todo modo, a Oliveira Imóveis está aí para ajudar o imigrante, o Projeto Chaves ainda não tem esse foco, e no mês de agosto, nesse mês, estamos com 10% de promoção para o mês dos pais, tá? Desejo a todos os pais do Brasil e do mundo um feliz Dia dos Pais. Claro que cada país comemora numa data diferente. Portugal foi em março, né? Agora em agosto é aí no Brasil. Mas desejo feliz Dia dos Pais para todo mundo, já passou, né? Mas desejo um mês dos pais maravilhoso para todos os papais. E claro, a Oliveira Imóveis não podia ficar de fora, dando 10% de desconto para todo mundo. Colocar no cupom lá, mês dos pais, no site, que tem 10% de desconto para o pagamento. Tá bom, gente? Espero ter dado mais uma dica. Quem gostou da dica, já deixa seu joinha, compartilha, divulga, espalha para amigos, familiares, para todo mundo. Fala que está vindo para Portugal e que conheça a Oliveira Imóveis, conheça o Projeto Chaves na Mão, porque vai fazer você sair do seu lar no Brasil para o seu lar aqui em Portugal com tranquilidade, com muito sucesso e com total clareza das informações. Beleza, gente? Agradeço o carinho de todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!